Olá, turma. Eu me chamo Amanda, sou discente do curso de Medicina Veterinária e hoje venho aqui juntamente com o meu grupo, composto por Ana Carolina, Gabriela Diniz, Giovana Souza, Itamara Lima e Juliana Ferreira, falar um pouco para vocês sobre alguns desafios e algumas estratégias adotadas pelas comunidades rurais negras, quilombolas e indígenas frente à atual realidade que estamos vivendo hoje, que é a pandemia do Covid-19. Então, pessoal, antes de irmos diretamente ao assunto da nossa realidade, é importante ressaltar que pode até ser o desafio que tem mais mortalidades e prejuízos para essas comunidades. Só que antes disso, houve grandes epidemias que teve um papel fundamental na formação do nosso Brasil, influenciando inclusive na economia. Sendo assim, a gente pode até concluir que não foi a pólvora, mas sim as doenças trazidas pelos europeus que venceram a guerra contra os índios durante a colonização. Segundo alguns historiadores, o contato com o homem branco teria dizimado cerca de 95% da população indígena brasileira, porque o que se tinha em mente é que, devido a eles viverem isolados durante milhares de anos, protegidos pelas matas, árvores, florestas e até se alimentando do que a natureza fornecia para eles, é que os índios tivessem uma imunidade. Só que aconteceu ao contrário, porque eles não tinham imunidade a vírus e bactérias originadas de outros continentes. No contato com o polinizador, a deficiência dessa resposta imune para micro-organismos causou verdadeiras tragédias entre esses brasileiros, que sucumbiram por gripe, sarampo, e principalmente a varíola, malária, doença de Chagas, até doenças sexualmente transmissíveis, entre outras doenças. Mas vocês devem estar se perguntando: os índios não tinham nenhuma doença aqui entre eles? Sim, eles tinham algumas doenças, só que eram menos nocivas. Como, por exemplo, a gente pode citar o pião, a leishmaniose cutânea, ou seja, são doenças mais brandas e elas são combatidas por meio de rituais e plantas da flora local. Por quê? Os índios brasileiros, eles souberam se beneficiar dessa enorme diversidade da flora e da fauna das terras. E assim eles adquiriram um vasto conhecimento vegetal oriundo da sua familiaridade com as plantas, né, que eles viviam na natureza e isolados de outras comunidades. E aí, o que acontecia é que tinha um pessoal que hoje são chamados de anciões, eram as pessoas que ocupavam os lugares dos médicos antigamente e eram em números reduzidos, que eram os curandeiros, benzedeiras. Essas pessoas detinham o conhecimento do uso dessas plantas medicinais para o tratamento de doenças. Só que o que acontece? Na nossa realidade tem um grande problema, que o novo coronavírus, ele tá, tipo assim, provocando uma grande desestruturação, porque além de aumentar a mortalidade dessas comunidades devido às coisas já não são fáceis na nossa sociedade. Imagine para eles que tem grande desafio, além de que pôr em risco a vida das pessoas que detêm esse conhecimento e também está acontecendo o impedimento de algumas crenças ou da prática de algumas crenças ou cultura. Durante a minha pesquisa, eu tive acesso a uma informação que exemplifica bem o que eu estou explicando para vocês. Que, como a gente já sabe, se uma pessoa morrer de coronavírus, os familiares e nenhuma outra pessoa pode ter mais contato com ela. E durante o enterro,
os indígenas faziam rituais fúnebres para que essa pessoa tivesse uma boa passagem. Então, vale até assim como uma reflexão para a gente, que até coisas que eles faziam há vários tempos, que inclusive esses anciões, que eles estão tendo muito cuidado para preservar os seus conhecimentos e experiências, porque geralmente essas pessoas são as mais antigas da tribo, não estão sendo incapacitadas de fazer isso, entendeu? Para preservar a sua cultura e até o seu povo. Agora, imagine os desafios enfrentados por esses povos, que durante a nossa apresentação vocês vão ver várias vulnerabilidades que eles têm que montar estratégia para enfrentar essa dificuldade. São questões básicas que só podem ser fornecidas a eles através de políticas públicas adotadas pelo governo. Então, dando continuidade, quanto às suas vulnerabilidades. Vale lembrar que esses povos, antes mesmo da pandemia, eles já encontravam-se diariamente em situações de calamidade, como nesse primeiro tópico que nós vamos falar, que é a residência ou ocupação em áreas de difícil acesso, ou também em favelas e palafitas, o que é uma coisa que dificulta demais o alcance a serviços básicos e essenciais. O que nos leva ao seguinte tópico, que é o de menor número de ingresso na educação, seja em escola ou faculdade. As dificuldades que todos esses povos, que são os moradores rurais, quilombolas, negros e indígenas, as dificuldades que eles encontram para chegar em uma escola, reflete diretamente no porquê eles são minorias dentro de uma universidade. Porque se eles não conseguem chegar numa escola para terem o mínimo do ensino, como eles vão estar aptos para fazer um vestibular e conseguir ingressar numa instituição de ensino superior? Realmente é muito difícil para essas pessoas. Elas têm quando comparadas a quem tem essa facilidade na educação, é realmente bem complicado para eles. Outra questão que por conta da sua localização afeta muito esses povos, é a falta do acesso também à unidade básica de saúde. E que diante da nossa situação atual, né, que estamos numa pandemia, uma pessoa não conseguir ter acesso a um posto de saúde é desesperador. Porque, por exemplo, se um morador rural passa mal, pode até ter um posto, né, de saúde, mas geralmente a localização pode ser longe a casa desse morador do posto, é difícil chegar nesse posto, né, o acesso até ele, e também que por mais que tenha um acesso a esse posto, nós sabemos do descaso que é um posto de saúde da zona rural, uma vez que são escassos os equipamentos do SUS que são disponibilizados, porque antes mesmo da pandemia, eles já não conseguiam suprir a demanda, o que dirá agora. Então, nessa situação atual, a pessoa não ter esse acesso, essa disponibilidade a uma saúde boa, como a gente pode ver bem aqui nessa imagem, como geralmente os postos de saúde dessas zonas rurais, dessas zonas afastadas da cidade, é realmente sem estrutura alguma. E também tem aqui uma foto de como geralmente são as escolas. Assim, tem muitas que já evoluíram e tudo, mas a gente sabe que ainda existe ensinos que são dessa forma. E quando se refere às comunidades indígenas, falando da unidade básica de saúde, é bastante conhecido que eles possuem mais vulnerabilidade às doenças da sociedade, por conta do seu modo de vida, principalmente aqueles que são mais isolados ainda. Então, eles são mais expostos ao risco de se infectar pelos agentes causadores de doenças da nossa sociedade, porque eles ainda não possuem uma imunidade para essas doenças. O próximo tópico, ele é o básico, ele pode ser o básico para muitos de nós, mas para algumas dessas pessoas, quem tem isso é um luxo, porque que é o saneamento básico. E é até uma vergonha, em pleno século XXI, pessoas ainda não terem acesso a serviços básicos como esse. Mas, infelizmente, essa é a realidade de muitos brasileiros. Como a gente pode ver nessa imagem, moradores de palafita, que são pessoas que, com certeza, em sua maioria, não têm esse serviço em sua casa, o que realmente é muito triste encontrar esse descaso ainda nos dias de hoje. E, por fim, uma das vulnerabilidades que essas pessoas encontram e bate de frente frequentemente é a frequente violência de preconceito racial. E pode-se dizer que este é um dos piores tópicos,
porque é inadmissível você ver pessoas sendo julgadas e até violentadas apenas por serem diferentes, por terem um modo de vida diferente, por terem uma cor de pele diferente. Então, realmente, é muito triste isso. Com relação a dificuldades na pandemia, primeiro vai ser garantir a segurança de todos os povos, já que, como o vírus ele é altamente transmissível, não é permitido que haja muito a movimentação de um lugar para outro. O segundo vai ser, graças a isso, vai haver uma dificuldade no atendimento à saúde, já que antes o atendimento que ia regularmente todo mês, ele passa a não ir mais, o que vai atrasar o tratamento de diabético, de hipertensos, de grávidas e a vacinação de crianças. Não havendo atendimento médico e nem como comprar remédios para doenças crônicas, as pessoas têm que se deslocar até os centros urbanos. Para que isso não aconteça, é preciso uma política voltada para distribuir medicamentos nas comunidades. Em terceiro lugar, vai ser a segurança alimentar impactada, que em algumas comunidades é possível assegurar essa alimentação por meio de produtos da roça, da pesca ou da caça, além do extrativismo. Porém, essa não é a realidade de todas as comunidades quilombolas, visto que alguns habitantes eles precisam sair à procura de comida. Além disso, alguns gêneros alimentícios e produtos de limpeza só estão disponíveis na cidade. O quarto vai ser a perda de renda, que devido ao isolamento social e à restrição de transporte, eles não conseguem escoar e comercializar sua produção. E o impacto também pode ser sentido na dificuldade de ir até a cidade receber o salário, no caso de professores e agentes de saúde, realizar saques de aposentadoria do Bolsa Família e até mesmo auxílio emergencial. Que uma das causas que as pessoas relatam, os quilombolas relataram, é um problema em se cadastrar no auxílio. O que nos leva à quinta dificuldade, que é o acesso restrito à comunicação, já que a maior parte das comunidades não conta com acesso à rede telefônica ou internet, ou tem acesso bastante precário. Outra dificuldade é que a maioria das comunidades não tem acesso à rede elétrica, já que uma vez a eletricidade vai depender de geradores que são abastecidos com diesel, e está cada vez mais difícil de ser obtido devido às restrições de deslocamento para as cidades. O sexto vai ser a dificuldade de acesso à informação, já que nem todas as comunidades elas têm recebido orientação sobre a forma correta de se prevenir do Covid-19. E muitas vezes essas notícias são dadas por pessoas que às vezes veem matérias na internet, não sabendo se as notícias são confiáveis ou em linguagens didáticas e adaptadas para a realidade do local, uma vez que são realidades diferentes. O sétimo, e não menos importante, vai ser o aumento de conflitos agrários, que vai ser a invasão de turistas que não respeitam o isolamento e acabam se deslocando para essas áreas, colocando em risco não só suas vidas, mas as vidas dos moradores que ali habitam. Seja em virtude do sistema precário de saúde ou por conta da dificuldade de locomover até as sedes de municípios, a prevenção se torna ainda mais fundamental para as comunidades quilombolas, ribeirinhas e povos indígenas. Mas, para isso é necessário garantir que suas necessidades básicas, como alimentação, remédio, renda e informações de qualidade e acessíveis, assegurem a proteção de seus territórios. Agora vamos falar um pouco sobre o contexto da pandemia da Covid-19, desigualdades sociais, vulnerabilidade e caminhos possíveis. Ainda que nas últimas décadas o Brasil tenha apresentado aparentemente avanços na queda sistemática da desigualdade social, o país ainda transita entre os mais desiguais do mundo, e no contexto da pandemia da Covid-19 destacou mais ainda essa desigualdade, pois as condições de vida da população são fatores determinantes na adesão de medidas sanitárias de controle e disseminação do vírus. De fato, a pandemia em curso tem trazido recrudescimento das desigualdades sociais, afetando cada vez mais a população mais vulnerável, que se vê na necessidade de optar por alimentar sua família, correndo mais risco de exposição ao vírus, já que não recebe e não trabalha. Vale questionar, então, como proceder ao distanciamento social quando o grupo familiar vive em condições precárias, tipo famílias que moram em cômodos sem acesso à água, sem condições de higiene mínimas, e que precisam sobreviver à Covid-19 ou à fome. Por mais que todas as classes sociais estão suscetíveis ao vírus, a Covid-19 não atinge a todos igualmente. Então, aqueles que já estavam em uma situação de pobreza ou de vulnerabilidade social antes da pandemia
tendem a ser mais atingidos, estando também mais suscetíveis a contrair o vírus em decorrência das suas condições de moradia, vida, trabalho e acesso ao saneamento básico. O enfrentamento da pandemia no Brasil tem abrangido medidas sanitárias e econômicas para a contenção da Covid-19, como o distanciamento social em destaque para as medidas sanitárias e a criação do auxílio emergencial. Das favelas às aldeias, as marcas da desigualdade aumentam o desafio para a prevenção e controle da Covid-19 e exigem estratégias intersetoriais adaptadas a contextos diferentes, uma vez que o uso de álcool gel e máscaras, higienização de mãos e os medos das recomendações para não sair de casa são medidas que esbarram em realidades brasileiras ou na ausência de direitos básicos, como saúde, emprego e moradia. A situação ainda é pior para aqueles que não têm moradia. Esses milhares de pessoas estão expostas a doenças, com pouco acesso a serviços de saúde e não têm a possibilidade do isolamento social ou mesmo de higienizar as mãos. Além disso, com o comércio fechado e as ruas vazias, as pessoas em situação de rua acabam tendo menos recursos para se alimentar. A Covid-19, em um contexto de desigualdade social, permitiu identificar que a pandemia denota pelo menos 3 lições. A primeira se refere às condições desiguais da população frente à pandemia, pois enquanto alguns se encontram no conforto de suas casas sem comprometer suas rendas, outros não têm casa ou situação de emprego e renda não permite que permaneçam nessa condição sem afetar o sustento da sua família. Em segundo, se trata da necessidade de se pensar estratégias para o enfrentamento da pandemia a partir do contexto social. As medidas adotadas devem contemplar não apenas aquelas de contenção da disseminação do vírus e dos efeitos imediatos causados pela crise, mas também as questões estruturais da sociedade, ao passo que a continuidade dessas ações também devem ser programadas. E em terceiro, é a necessidade de ter um plano coordenado de ações que supere a fragmentação e promova a articulação. Um plano entre as 3 esferas do governo, que inclui estratégias sanitárias organizadas, assim como aquelas sociais e econômicas, de modo integrado e contínuo. Bem, diante da pandemia, parcelas da população não estão tendo condições para seguir as devidas medidas preventivas ao coronavírus e para cuidar de sua saúde caso haja contaminação. Nessas circunstâncias, esses grupos acabam ficando mais vulneráveis. Assim, conseguimos separar essa vulnerabilidade em 2 dimensões, sendo a primeira a programática e a segunda a social. Partindo que entendemos que a garantia de hospitais com leitos, equipamentos e profissionais da saúde de qualidade e capacitados são essenciais para toda a população, também sabemos que há grupos dentro da sociedade que não têm acesso a esses pontos. Assim, percebemos que eles se encontram em uma vulnerabilidade programática, já que são privados de recursos que garantem a sua saúde, isso devido, por exemplo, ao sucateamento e à falta de investimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora, tendo em vista que as parcelas da população que já vem batalhando por seus direitos estão sentindo maior efeito diante a infecção e adoecimento pelo coronavírus, desde o início da pandemia, casos de violência contra a mulher aumentaram. O povo preto, marginalizado desde muito antes, continua fazendo suas longas jornadas para trabalhar, já que essa é a única forma de garantir a comida em casa, e muitos jovens com o pensamento que apenas idosos são suscetíveis à Covid-19 se aventuram mais e assim colocam sua saúde e vida em risco, compreendemos então que a vulnerabilidade social ela acontece a partir do gênero, raça e geração. Bom, dando seguimento à nossa apresentação, eu vou começar a falar sobre os caminhos possíveis para contornar a pandemia. E é importante a gente entender, na verdade as meninas já esclareceram anteriormente sobre desigualdade social, sobre as vulnerabilidades de cada grupo social, e aqui nós vamos voltar a falar sobre cada um deles, entendendo que a Covid-19 ela não trouxe esses problemas, mas que sim ela evidenciou esses problemas que já estavam presentes no nosso país muito antes dela chegar. Então, aqui nessas fotos a gente consegue ver lutas pela terra, lutas contra a fome, luta pelo reconhecimento, pela igualdade e pelo respeito. E
todas essas lutas, elas têm em comum a valorização da vida, que é um tema extremamente abordado nesse momento de pandemia da Covid-19. Bom, dentro dos caminhos possíveis para contornar a pandemia, primeiro a gente precisa entender que esses problemas eles evidenciam outras questões. Que questões são essas? É entender a necessidade, na verdade, a necessidade de entender o papel do Estado durante e pós o coronavírus, entender e aplicar políticas públicas que sejam coerentes e abrangentes a todos os grupos sociais, entender a desigualdade social que revela a vulnerabilidade de determinados grupos sociais e entender os direitos do cidadão. O que cada um desses 4 pontos quer dizer? Entender o papel do Estado durante e pós-coronavírus, isso é uma questão que está super em voga agora, né? A gente está discutindo como vai ser depois do coronavírus, se durante foi, enfim, toda essa desorganização e todo esse sofrimento que a gente viu de pessoas morrendo, descaso com a saúde, e a gente questiona o papel do Estado nesse sentido, né, a atuação do Estado nessa situação toda. É um Estado que vai intervir? É um Estado que não vai? Inclusive, essa charge que está aqui do lado é uma crítica, é um questionamento que fica aí para a gente refletir e até talvez discutir depois da apresentação sobre. Aplicar políticas públicas que sejam coerentes e abrangentes. É um papel do Estado, inclusive, fazer isso, criar medidas públicas para que auxiliem e apoiem, deem suporte para grupos sociais, principalmente aqueles diversos grupos sociais, né, todos os grupos sociais da nossa sociedade, mas principalmente aqueles grupos que estão em situação mais vulnerável. A desigualdade social, que revela a vulnerabilidade desses determinados grupos sociais, como eu acabei de falar, né? Entender, na verdade, essa desigualdade social, como ela se aplica à nossa sociedade, para que a gente possa criar medidas para auxiliar essas pessoas, esses grupos que estão em vulnerabilidade. E entender os direitos do cidadão. A Constituição está aí, poucas pessoas entendem e leem a Constituição para garantir e entender os seus direitos, para lutar pelos seus direitos. Bom, uma das medidas, né, na verdade, as medidas que nós podemos tomar são investir em respostas emergenciais, como o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, investir na ciência, investir na valorização dos médicos, que são pessoas que são áreas que estão na linha de frente em combate ao coronavírus, investir na prevenção dos impactos durante e pós-pandemia, criando medidas que suportem o possível surgimento do desemprego, por exemplo. Então, esse é um dos impactos, né? Mas um segundo impacto, como eu mostrei no primeiro slide, seria a fome, né? Que pode vir que provavelmente vem do desemprego. Então, precisa acontecer. Isso são medidas públicas, né? Isso são políticas públicas. São todas as medidas que precisam ser criadas para auxiliar, para dar suporte a toda a sociedade, a todos os grupos sociais, principalmente aqueles que são mais vulneráveis, que precisam mais. E, além disso, nós temos um elo que fortifica toda essa luta contra o coronavírus, mas não só contra o coronavírus. Essa não é o primeiro desafio sanitário que a gente enfrenta no mundo, e a gente entende e percebe como a cooperação, né, e a formação das redes de solidariedade são tão importantes quando a gente não tem um governo, um Estado agindo de forma tão efetiva. E aí nós temos o apoio da comunidade, então pessoas se reunindo para fazer doações, oferecendo suas casas para as pessoas desabrigadas e tantas outras atitudes que são bastante importantes nesses momentos tão difíceis. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigada e nós estamos abertas a discussões.